E aí, galera, mais uma correção, beleza? Então, aula passada eu passei para vocês alguns exercícios, né, sobre força, né, forças resultantes. Então, o que nós tínhamos? O exercício que estava pedindo para você, ele iniciava aqui no exercício 2, onde fala o seguinte: as figuras a seguir representam duas forças aplicadas a um ponto material. Que aqui está esse ponto material chamado de P, certo? Determine a direção, o sentido e a intensidade da força resultante. Então, ó, ele quer três coisas de vocês. Que, inclusive, acho que quando eu dei exemplo, eu não falei sobre isso, tá? Então, ele quer de vocês a direção. Ele quer de vocês o sentido. E ele quer a intensidade resultante, tá? A força resultante. Então, vamos entender algumas coisas aí, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que saber, que a direção que ele fala seria essa horizontal ou vertical, é isso que é a direção que ele fala. O sentido que ele está falando, ou muitas vezes, quando ele sai na diagonal assim, ó, a gente tem que calcular a tangente, tá? Que eu não mostrei, eu vou mostrar aqui. É mais matemática que física, mas inclui também, e física vocês sabem que é a matemática aplicada, né? Então é o seguinte, e tem também o sentido. O sentido, no caso, é da onde para onde, né? Aqui ele está indo, por exemplo, ele está indo para F2, essa resultante que vai surgir, ele vai para F1, é horizontal, mas ele vai para qual lado que ele vai, né? Para a direção de qual força, né? Então é isso que vocês terão que saber, tá? E o último resultante é para onde vai, qual é a força resultante, né? Então nós iremos fazer o cálculo. Porém, eu acho que vocês perceberam na hora que vocês foram fazer, que cada ladrilho ele tem 2 newtons de força, certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, F2, ele foi construído aí com 3 ladrilhos, 3 quadradinhos, certo? Então, ó, 1, 2, 3 vezes 2 newtons dá 6 newtons. 2, 4, 6, 6 newtons. E F1 aqui nesse caso, ele tem 2 ladrilhos, então 4 newtons. Vamos entender o seguinte, então. Primeiro passo, essa força resultante vai ser uma somatória, tá? Eu deixei pouco espaço aqui, na verdade, tá? É colocado, na verdade, quando está nessa situação aí, gente, ele é colocado uma atrás da outra, tá? Então, tem 2 e depois 3. Seria 2 e mais 3. Então, ó, nesse caso aqui, nós teremos qual é a força resultante aí? Nesse caso, vai ser a somatória, não é isso? Então, nós temos aí a força resultante, F1 mais F2. É que se você tem, igual eu falei aquele dia, se você tem uma caneta e quer empurrar, você vai empurrar com um dedo e com o outro, essas forças são somadas, não é isso? Então, nesse caso, fica o vetor F1 mais F2, que é de 4 newtons, mais 6 newtons, que vai resultar 10 newtons, beleza? Aí nós iremos para a direção. A direção vocês poderiam colocar horizontal, ou se quiser, a mesma de F1 para F2. Então você pode colocar a mesma de F1 e F2. Ou horizontal. Se você colocar horizontal, só que aí é aquilo que eu falei, né? Você tem que ficar esperto que é horizontal, mas aí o sentido agora você vai ter que colocar, né? Que vai ser o mesmo também de F1 para F2. Vamos colocar a mesma resposta, tá? Mas entendam, não tem problema se você colocar aqui na direção horizontal. Tá bom? A resposta do livro ele coloca a mesma, tá? O sentido o mesmo, né? Aqui embaixo, em vez de a mesma, o mesmo. Mas é a mesma coisa, tá? Essas duas respostas no livro é a mesma. Mas quem colocou horizontal também está tudo certo, tá? Vamos lá então no B. No B nós temos, ó, pode observar que elas são contrárias, certo?
Quando elas são contrárias, vocês farão um processo que eu acho que eu mostrei lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar o seu P aqui mesmo, né? Nesse aqui ficaria bem assim, né? O P aqui, ó. Então, fica assim, ó. O seu F2 aqui. Né? E o F1 sentido contrário. Então, ó. Ele volta aqui, ó. Ele vai daqui para cá, ó. Sentido contrário. Tá, esse é seu F1. E a resultante é o que sobra, mas para onde? Ele vai vir para cá, porque aqui está mais forte, né? O F2 tem mais força, usado mais quantidade de newtons aí. Então, nesse caso aqui é a sua resultante, o vetor resultante é esse pequenininho. Que nesse caso, gente, olha, nos livros, na verdade, ele chama aqui de F1 mais F2 também, só que como ele vai adotar esse para a direita, sentido F2... Aí ele chama de F1 negativo, mas eu acho que complica muito a vida de vocês. A resultante aqui, ó, nós vamos colocar que vai ser F2 menos F1, certo? Nós iremos subtrair. Então, vai ser 1, 2, 3, que dá 6, né? 6 newtons aqui o F2. E esse outro de baixo aqui, ele dá 4 newtons. São 2, né? Então, vai ser 6 menos 4, que dá 2 newtons. Perfeito? Perfeito. Só que assim, vamos lá. E a direção? Eu vou só estar falando, tá? É a mesma situação dessa, tá? Ó, é na horizontal, só que é na mesma de F2, tá? A direção é horizontal, só que ele vai para o sentido de F2, beleza? Então, é isso aí. Então, nós iremos fazer agora, entenderam o que eu falei, né? Ó, vou repetir, ó. Esse primeiro aqui, ó, a primeira pergunta, a direção, se você quiser colocar horizontal, tá tranquilo, é horizontal. Ele vai para a mesma, aí o sentido, a mesma de F2. A resultante tem o mesmo que F2, ó. Ele tá indo para cá, ele continua indo para cá, tá? Aí você coloca a respostinha aí. Beleza. Para vestibular, na maioria das vezes, eles pedem só a força resultante, tá? Não sentido e direção. Essa aqui, ó, toma cuidado, porque aqui nós temos ortogonal aí. Lembra que eu falei para vocês que era para vocês fecharem assim, ó? Vocês irão fazer aqui, ó, fazer o fechamento. Colocando um pouquinho para baixo para não tocar aí, tá, pessoal? Nas informações de cima. Então, ele vem para cá e esse vem para cá. Entenda, ó. Esse aqui é o que subiu, é o seu F2. Esse aqui é o seu F1, que é o que está aqui. A sua resultante é o que sai daqui e vem até aqui, ó. Essa é a sua resultante. Essa aqui, ó. É o seu R. Esse que é um probleminha, tá? Que nós teremos o que nesse caso? Olha, vamos entender, ó. Nós teremos, inclusive, ele sempre coloca aqui, ó, uma letra, tá? Para depois ficar mais fácil essa direção, esse sentido, né? Ele vai colocar aqui, ó. Vamos colocar as respostas aqui, ó. Direção, né? Nós podemos colocar aí o sentido também. E a intensidade. Beleza. Então, vamos fazer aí o que tem que fazer, que é os cálculos, né? Então, ó, primeiro passo que vocês têm que entender é vocês calcularem isso aqui. Isso aqui foi comentado com vocês, que vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3 ladrilhos. Então, essa F2 aqui, ó, é o mesmo que aqui, ele tem 6 newtons. E esse F1, ele tem 1, 2, 3, 4, que dá 8 newtons, não é isso? É tudo vezes 2. E aí eu vou fazer Pitágoras. Eu vou falar que a força resultante, ela é a raiz quadrada de F1, né? O vetor F1 ao quadrado, mais F2, vetor F2 ao quadrado. Que vai ficar como isso, ó, F1, raiz quadrada de F1 ao quadrado. O F1 é 8, então vai ser 8 ao quadrado, mais o que sobe, que é 6 ao quadrado, que vai dar 64, 8 vezes 8, e 6 vezes 6, 36,
que vai dar 100. Raiz quadrada de 100, vocês sabem que é 10. Então, a minha força resultante é de 10 newtons. Respostas, vamos lá então. Ó. Intensidade da força é de 10 newtons. A direção, ela vai para onde? Essa direção. A direção é um problema, que é o arco tangente, tá? Então, aqui, ó, vai ser o arco tangente. De quem? Eu vou falar de θ, tá? Θ é uma letra grega, que eu vou jogar aqui, ó, nesse aqui, ó, θ. E esse θ, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou calcular aqui embaixo, tá? É tangente de θ, desse ângulo, é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É meio complicado isso aqui, mas não tem jeito, tá, pessoal? Eu acho que vocês já viram aí as razões trigonométricas, né? O ciclo trigonométrico eu acho que não, mas as razões trigonométricas eu acho que vocês já viram. Então, é assim, ó. Quando eu tenho um ângulo aqui, o cateto oposto, ele é sempre o que está na frente do ângulo, que é esses 6 newtons. Eu vou colocar aqui, dividido pelo cateto adjacente. O adjacente é esse aqui, ó, sem ser a hipotenusa, né? Que nesse caso é o 8. Se eu simplificar, dividir por 2 e por 2, vai dar 3 quartos, tá? 3 quartos é a tangente. Então, a direção é 3 quartos. Agora, o sentido, vocês vão colocar, vão praticar aquela mesma condições lá. O sentido é de, você pode colocar assim, ó, de P, aqui não era esse Pzinho, ó, né, o ponto aí que ele fala, P. Então, é de P para Q. P para Q. Então, você pode colocar aqui em cima. dp para Q. Eu não vou colocar, que vai misturar, vai virar uma lambança isso aí, tá? Então, a tangente é a direção, tá? Só vai acontecer isso quando é na diagonal, viu, pessoal? Quando é situações mais tranquilas, não tem muito problema, tá? Vamos lá. Continuando esse aqui. Esse aqui é um problema. Por quê? Ó? Você vai ter que fazer aquele sistema que eu falei, ó. Paralelo a esse eixo, você vai descer a mesma quantidade, ó. Você vai descer 3... e vai andar aí, sim, é 3 por 5, né? Então, vai ser 3, 1, 2, 3. E o 5 provavelmente é aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo a quantidade aqui, ó. Quase 6. E quase 6. Assim, senão vocês não irão ver. E o outro, ele vai subir 1, 2, 3, né? Por 2, 3 por 2, 2 por 3. Então, é isso mesmo, é aqui, ó. Então, vai ficar assim, pessoal, ó. Vocês irão fazer assim. Irão fazer assim. E aí, a minha força... a minha resultante, ele vai pegar essa diagonal aqui, ó, que é essa parte boa, porque, ó, observe, do P nós podemos colocar para aqui. Essa aqui é a minha força resultante, certo? O vetor resultante. Vamos entender, pessoal. Aqui está na horizontal, que é a coisa mais simples, e aí você consegue contar, você não precisa fazer Pitágoras várias vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2. Então, a minha resultante... ela vai ser o quê? 14 newtons. Acabou o exercício, essa parte acabou. Aí o que você pode estar fazendo é a direção, sentido e a intensidade. Intensidade. Ó, a intensidade é o mais fácil, que é esse 14 newtons. A direção, você pode colocar horizontal, tá? No livro a resposta está como horizontal, ou você coloca de P para Q, né? Eu vou colocar o que? Horizontal. Ele saiu, gente, porque não dá para falar que seguiu F1 ou F2. É por isso que ele saiu de F1 para F2, igual lá em cima, né? A mesma, não dá, né? Ou saiu no meio, ele não vai poder falar que não foi no meio, né? Então, horizontal. Beleza. E o sentido é de P para Q.
dP para Q. P para Q. Acabou. Exercício feito. Aí eu já tinha feito, certo? Nós iremos fazer agora a F. Aqui algumas observações é bom ser feito. Ixi, eu desenhei isso aqui errado. Vou mostrar para vocês que eu acho não, eu tenho certeza que eu desenhei errado. Eu desenhei errado, gente, ó. A foto, lógico, de vocês está certa aí, mas a minha, ela não está certa. Vamos observar aqui, ó. Aqui, ó, na hora de desenhar aqui, ó, ela é aqui no meio, ó. F1 para cá, F2 para cá. Então, vamos olhar pelo livro, ó. Gente, observa o seguinte, ó. Ela subiu e desceu a mesma quantidade. Aí já zerou, ficou zero. Não vai ter essa força, esse equilíbrio para cima e para baixo, acabou. Nós ficaremos com F3 e F2. Ou F1, F3 e F1. Então, bem tranquilo. O que acontece com esse F3 e F1? O que subiu e desceu, esquece, viu, pessoal? Que é essas duas forças aqui que vai interessar. Porque essas duas aqui, ela zerou, né? Então, vai ficar, na verdade, o seguinte, ó. Nós temos aí a F1 com uma quantidade, eu vou conferir no livro ali, ver se eu desenhei certo. 1, 2, 3, 4, que é 8 newtons, certo? F1, 8 newtons. E essa que volta, ela tem 6. Então, na verdade, ó. Esse aqui é meu ponto P. Aí, aqui foi para lá. Esse volta, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ele volta. Paralelo a esse F1. E aí, a minha resultante tá aqui, ó. Olha a resultante aqui, ó. Sobrando aqui, ó. Que é a minha resultante. Beleza? Aí, gente, bem tranquilo, ó. A minha resultante aqui, nesse caso, é aquele sistema que você faz. Que é F1 menos o seu valor aí de F3. Igual eu falei, nos livros aqui, na verdade, traz para vocês F1 mais F3. E na hora de colocar o valor dela, da força, ele coloca negativo porque está sentido ao contrário. Aí ele joga aqui menos 6. Mas eu acho tão complexo, tão complicado colocar isso aqui, que vai, acho que mais confundir vocês que ajudar. Por isso que eu estou chamando de F1 menos F3, certo? Então, o F1 é 8, menos o F3, que é 6. Então, vai dar uma força resultante de 2 newtons. Aí você pode colocar, se você quiser, na parte, nós temos que colocar a direção, o sentido. Teremos que colocar a direção, o sentido, né? A direção, vocês podem colocar horizontal ou vocês irão colocar no mesmo... A mesma, né? Mesma de F1. Ou horizontal. E o seu sentido aí, qual que é o seu sentido, galera? Você pode colocar a mesma coisa, né? Mesmo de F1. Certo? E aí fechou. Aí, no caso, a intensidade é de 2 newtons. Gente, correção feita, um abraço, tá? Até mais. Até a próxima.